adjetivando a personalidade até achar a perfeição profunda, indivisível, por e se confunda no transcendentalismo da unidade. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier aqui de Santos, Rádio Portal da Luz e TV Goiás Espírita, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, discografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, com nosso irmão, nosso professor, nosso amigo Otacílio. Boa noite, Otacílio, esta sexta-feira calorosa. Boa noite, Ronaldo, boa noite, Ana, boa noite, amigos que já estão aqui conosco, tantos de vocês, Brena, Francisca, Patrícia, Mara, Maria, Cristiane, Ana Sintra, Marilda, Diná, nossa, quanta gente. Os Marilda, bom, Selva, né? o Espanhol, a Helena, a Marta, nossa, muito bom. Carlos, muito bom. Todos aí, mundo. a Lucina, a Valéria, Ana Isso. Cinta, todos os apóstolos aí, e o nosso amigo Rafael Visitim também está aí. Então, que já começou com uma boa pergunta. Isso. Muito bom, muito bom. Então, professor, para iniciar, a gente pode fazer a prece inicial? Podemos sim, vamos fazer. Então, vamos lá. Vamos colocar as nossas mentes e o nosso coração em harmonia com as forças superiores da vida, que vêm de nosso Pai Celestial, que são conduzidas para o nosso planeta através de Jesus, esse amigo que está conosco desde o início de nosso processo evolutivo e que cuida de nós, cuida do nosso planeta e que tem como missão conduzir-nos a todos para uma posição de espíritos vencedores das dificuldades primeiras do processo encarnatório, do processo evolutivo, como espíritos que vamos adiantando nas nossas experiências encarnatórias. É com esse pensamento voltado para essas forças todas que nos agasalham o coração, que nos amparam em nossas mentes, é que nós começamos o nosso estudo dessa noite, buscando em André Luiz a compreensão espiritual desse mesmo processo evolutivo que todos nós estamos interessados em conhecer. E que vamos adiantando esses conhecimentos através desses estudos que vão vagarosamente nos aclarando o entendimento para que, ao voltarmos um dia para a pátria espiritual, através da desencarnação, possamos seguir nos nossos estudos com compreensão mais aguda, graças ao entendimento prévio que estamos tendo. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus,
queridos amigos espirituais que nos amparam e nos ajudam nesse estudo. Estamos profundamente agradecidos por termos a alegria de aprender lições tão preciosas. Agradecemos de todo o nosso coração a oportunidade que temos tido de saber das realidades espirituais ainda no corpo físico. Quase que um prêmio, porque a humanidade ainda, muitas vezes, voltada para os interesses materiais da vida cotidiana, se esquecem da realidade espiritual que somos. Ampara-nos, Jesus, para que com esses estudos também possamos atingir aqueles que, seja por curiosidade, participam de nossos estudos e possam ouvir falar do mundo espiritual. A doutrina espírita que nos foi concedida, Senhor, pelo esforço grandioso de espíritos bondosos, dirigidos pela tua bondade, Mestre. Abre o nosso entendimento e abre o nosso coração e nos prepara para o porvir de um mundo de regeneração. Que todos possamos aproveitar bem esses estudos e enriquecer o nosso coração e a nossa mente com novos propósitos de amor, de fraternidade a todas as criaturas. Que assim seja, Senhor. Muito Então bom. vamos lá, professor. Para a gente começar, nós temos uma pergunta do Rafael Vicentim. Isso, Primeiro ele nos cumprimenta, né? isso. Uma boa reunião. Boa noite, Rafael. Boa noite, amigos. Uma boa reunião de estudo para nós. Professor, tem uma pergunta. O André Luiz diz inúmeras vezes que essas ondas mentais são ondas eletromagnéticas. Eu estudei um pouco e vi que as ondas eletromagnéticas não se propagam em materiais condutores. Por isso, não se propagam no metal. E acho que por isso também não se propagam na água. Entretanto, a luz, que é uma onda eletromagnética, se propaga um pouco na água. Pelo que eu vi, é por causa da sua frequência comprimento de onda. Por isso, fico pensando, é bem extensa a pergunta dele, se essas ondas mentais não poderiam ser ondas eletromagnéticas de frequências muito altas, as quais não conseguimos medir, mas conseguimos captar com o aparelho mental. Aí repetiu aqui, né, pela segunda vez, aí tem a pergunta. O senhor acha que isso é possível? Pois o André parece acertar em diversas outras definições. Será que nessa ele usa esse termo, pois não encontra um outro melhor? Obrigado a todos pelo estudo. Muito boa colocação, Rafael. Mas se a gente volta nossa atenção para o estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, que já perpassamos por ele aqui, a gente vai ver lá que logo que o André Luiz faz uma comparação das ondas mentais com as ondas eletromagnéticas, ele chama as ondas mentais, por falta de termo, de ondas mentoeletromagnéticas. Ele põe um adjetivo novo para poder dizer que as ondas mentais são de natureza diferente das ondas eletromagnéticas. Então, vamos pensar um pouquinho. O que nós sabemos do conhecimento da física? Que as ondas eletromagnéticas são produzidas por cargas em aceleração, por cargas elétricas que estão sediadas nas partículas elementares, não é? E que se expressam no elétron e também no próton. O próton tem carga elétrica positiva e o elétron tem carga elétrica negativa, de mesmo valor que a do próton.
Então, essas duas partículas, quando oscilam, vibram em frequências muito altas, elas produzem as radiações eletromagnéticas, né, nas diferentes faixas de frequência, dependendo da frequência de oscilação dessas cargas. Então, vejam, as ondas eletromagnéticas de frequência mais curta, né, de frequência mais alta, de comprimento de onda mais curto que a gente conhece, são as radiações gama, que são produzidas no interior do núcleo atômico. E essas ondas têm frequências acima de 10 elevado à potência 15 ciclos por segundo. São extremamente rápidas, de frequência extremamente alta e também, por isso mesmo, altamente energética. Os fótons da radiação gama são os fótons mais energéticos. E nós recebemos essas ondas, né, de comprimento de onda tão curto do universo inteiro, que irradia nas explosões nucleares que acontecem no núcleo das estrelas, que acontece nas estrelas extremamente densas, como as estrelas de nêutron, mesmo, né, nas proximidades de buracos negros. Essas ondas de frequência extremamente altas são produzidas, mas todas elas a gente tem mecanismos de medir com os recursos laboratoriais que nós, não é, desenvolvemos com toda a tecnologia de conhecimento científico que temos. Então, ok? É verdade que as ondas eletromagnéticas, elas não penetram os metais. Elas penetram nas primeiras camadas atômicas dos metais e são refletidas pelos elétrons e pelas cargas elétricas desses metais e refletem, como se o metal, qualquer placa metálica, fosse um espelho. Não é do mesmo jeito que a luz visível, que também são ondas eletromagnéticas, se refletem na película metálica que está por trás do vidro, que constitui o espelho. Não é? As antenas, né, de ondas de televisão, de rádio que nós temos, são todas elas feitas de metais, porque elas coletam essa radiação, elas são parabólicas geralmente, coletam essas ondas que vêm, reflete para o foco da parábola, e ali a gente põe detetor para medir essas ondas de rádio, as micro-ondas. Não é? Então, a gente sabe medir ondas eletromagnéticas. Então, quando o André Luiz, lá no livro Mecanismos da Mediunidade, fala sobre isso, ele cria um adjetivo novo, mas ele, talvez por dificuldade com os médiums, ele não fica reproduzindo isso todas as vezes, chamando de onda mento-eletromagnética. E aí passa a, por comodismo, por facilidade, talvez por esforço de linguagem, continua chamando de ondas eletromagnéticas, mas não é. São ondas mentais de natureza diferente das ondas eletromagnéticas, porque as ondas mentais não são produzidas por oscilações de cargas elétricas que nós conhecemos. Por isso que nós não percebemos as ondas mentais com instrumentalidade, né, com sensores que a gente detecta as ondas eletromagnéticas, quaisquer que sejam elas, quaisquer que sejam as suas frequências. Então, a gente tem que admitir, e como o espírito propriamente dito usa do recurso do fluido cósmico, que é uma matéria extremamente elementar e que difere de tudo aquilo que é material que a gente conhece, porque os espíritos chamam essa matéria que a gente conhece de matéria grosseira. Então, a gente não sabe de que está constituído o fluido universal, mas as ondas mentais se propagam na realidade do fluido universal. Elas são produzidas como oscilações
de ingredientes do nosso corpo espiritual, que é feito de fluido universal. Então, eu tenho que fazer uma distinção clara aqui. Ondas mentais, se quiserem, por esforço de linguagem, podem chamar de ondas mento-eletromagnéticas, mas não são ondas eletromagnéticas, como nós conhecemos nos estudos da nossa ciência. Certo? Então, claramente que esse é um ponto que nós não temos condições, né, de esclarecer com profundidade, porque nós não sabemos o que é o fluido universal. Então, é difícil para nós falar sobre isso. Mas, por isso mesmo, para não criar enganos, né, e não criar ideias de que as ondas eletromagnéticas são ondas mentais, a gente chama as ondas de pensamento de ondas mentais e ponto final, porque ela só está dizendo que são ondas do pensamento e que não são produzidas pelo corpo físico, que se expressam através do corpo físico. Mas as ondas mentais transcendem o nosso corpo físico, porque elas são produzidas, não é? E expandidas, emitidas para o universo através de vibrações do fluido universal. E aí os espíritos dizem com muita clareza para Allan Kardec que a luz que os espíritos veem não é a luz que nós vemos no corpo físico, que é uma luz que não tem nada a ver com a luz radiação eletromagnética. Isso está no Livro dos Espíritos, no capítulo que Kardec desenvolve ali, graças aos esclarecimentos dos espíritos, e a gente encontra subsídio isso na Revista Espírita de Allan Kardec, não é? Onde os espíritos dizem que eles não precisam da nossa luz para enxergar no mundo espiritual. Então, colocado isso nesses termos, para não criar nenhuma confusão de falsa interpretação, ondas mentais são produzidas pela mente, pelo pensamento, pela capacidade de pensar do espírito, e que propaga através do fluido universal. E ondas eletromagnéticas se propagam no espaço inteiro. A gente não sabe como os espíritos, pelo que os espíritos dizem, eles não precisam perceber as coisas pelas ondas eletromagnéticas, portanto, a percepção deles é diferente da nossa, os detetores de ondas deles são diferentes da nossa. Não é o nosso, nós temos o olho para enxergar as ondas eletromagnéticas do visível. E a gente enxerga as outras radiações eletromagnéticas pela sensação que produz nas moléculas do nosso corpo físico. Portanto, no mundo espiritual isso é diferente. Então, uma vez feita essa colocação, a gente pode voltar para o nosso tema. Eu espero que o nosso querido amigo, né? O Rafael, ele já respondeu aqui. Rafael. Muito obrigado, professor Otacílio, Ronaldo e amigo. Esse estudo tem me ajudado e ensinado muito. Muito obrigado, amigo. Muito bom. Acho que E eu prometo a vocês que quando eu estiver no mundo espiritual e puder entender isso com mais detalhes, se a bondade espiritual me permitir, a bondade divina, eu vou procurar um médium para escrever alguma coisa explicando isso com mais detalhes. Vai deixar uma mensagem para nós, então, né, professor? Deixo, com prazer. Porque é muito bom entender isso. Eu acho que a gente vai ter que entender isso no nosso futuro. Então, professor, vamos dar continuidade ao capítulo 7, né? Isso. Nós começamos o capítulo 7, né? Lemos a primeira parte, foi o princípio inteligente e hereditariedade. Começamos a ler fatores da hereditariedade, onde o André Luiz começa a definir algumas coisas das moléculas do DNA, dos cromossomas, dos processos de duplicação do sistema cromossômico, do processo da divisão celular, não é? Então, nós fizemos um intervalo, trouxemos algumas informações da biologia molecular sobre a hereditariedade,
do processo de divisão celular da mitose. Falamos muito rapidamente da meiose, que é um processo de divisão celular de forma sequencial, onde uma célula inteira se divide em duas, não é? Com metade dos cromossomos cada uma, no processo chamado meiose, para poder cada uma delas representar um gameta masculino ou feminino, para que na reprodução sexuada o gameta masculino possa misturar a estrutura genética com o gameta feminino e fazer uma estrutura, uma célula com informações genéticas cruzadas do masculino e do feminino, para gerar um novo corpo com características hereditárias de ambos, certo? Tanto do pai quanto da mãe. Isso acontece em todo o reino animal, no processo, não é, da divisão celular feita através da reprodução sexuada. Ok? Então, vamos reler rapidamente fatores da hereditariedade e seguir em frente nesse capítulo. Na intimidade dos corpúsculos simples, que evoluíram para a feição de máquinas microscópicas formadas de protoplasma e paraplasma, fixam-se vagarosamente sob influenciação magnética os fragmentos de cromatina, organizando-se os cromossomos em que seriam condensadas as formas vitais da reprodução. Então, cromatina, a gente sabe que é um agregado de moléculas de DNA, protoplasma é todo o líquido que forma, não é, a parte líquida das células, e paraplasma são as partículas moleculares que estão constituídas como elementos dentro desse protoplasma ou citoplasma, que é basicamente a mesma coisa. Processos múltiplos de divisão passam, então, a ser experimentados, desde as formas mais simples até as mais, para evoluir até as mais complexas. A divisão direta, ou chamado amitose, é largamente usada. O que é a amitose? Uma célula que tem um núcleo, divide os seus cromossomos que estão dentro do núcleo celular e divide o núcleo em dois sem dividir o citoplasma. Então, fica uma célula com dois núcleos. Isso é divisão amitótica ou amitose, que é uma divisão direta. Não é? Depois, isso evoluiu para uma divisão indireta, isto é, também redundando na divisão do citoplasma, chamado cariocinese, onde cada núcleo daqueles que ficou dividido fica com uma parte do citoplasma numa célula separada da outra, como células individuais. Então, isso é chamado de divisão indireta ou mitose, em que as alterações naturais que ocorrem no princípio inteligente individualizado chamado mônada celeste, né, se refletem no núcleo, prenunciando sempre maiores transformações. Isto é, quando a mônada celeste, no processo de vida numa célula, adquire algumas experiências inovadoras, ela cria modificações moleculares para guardar essa informação, tá certo? Para ela poder, com isso, numa próxima experiência celular, ter mais recursos para ter experiências mais novas ainda, para maiores transformações. Lentamente, os cromossomos adquirem a sua apresentação peculiar, em forma de ponto, alça, bastonete, bengala, como a gente já mostrou numa figura, não é? E a evolução que lhes diz respeito na cariocinese, quer dizer, a divisão da célula como um todo,
passando por todas as fases do processo da divisão celular. Profase, prófase, telófase, todas as fases que nós explicamos, mostramos isso em desenhos, até a célula dividir em duas, da forma cariocinética, mostrando que a divisão das células animais era diferente das células vegetais. As células animais, a separação do citoplasma se dá por um estrangulamento de fora para dentro, enquanto que as células vegetais começam fazendo uma parede interna que cresce e separa as duas metades das células, formando duas células separadas. Muito bem. E todo esse processo merece a melhor atenção dos construtores divinos. Tudo isso foi assistido por espíritos superiores, que, através do centro celular, mantém a junção das forças físicas e espirituais, que a gente ainda não sabe como essas coisas se dão. Ponto esse em que se verifica o impulso mental de natureza, aqui, olha aqui, Rafael, de natureza eletromagnética, mas não é. Se é um impulso mental, é uma onda mental que se traduz de uma forma física nas forças de natureza eletromagnética que agem nas moléculas de cromossoma, de DNA, etc. E, dessa maneira, opera o movimento dos cromossomos, né, quando estão fazendo a divisão celular, em direção ao equador dos polos da célula nessas fases de separação, cunhando dessa maneira as leis da hereditariedade, da afinidade que se vão exercer, dispondo nos cromatídeos, né, que são a parte cromossomática, em forma de granulações perfeitamente identificáveis, entre as fases agora da meiose, né, que passa pela fase de leptotênio e paquitênio, que é semelhante à mitose. Os genes, então, que são as individualidades cromossomáticas que carregam a informação da produção de uma proteína, de uma informação genética, né, que a gente também chama de fatores da hereditariedade, que foi desenvolvida no curso dos séculos e que são agora fixados em números e valores diferentes para cada uma das espécies de vida que o planeta oferece. No cachorro de um jeito, no gato de outro, na onça de outro, tá certo? No macaco de outro, nos ratos, nos animais diversos de outras formas. Em todas elas, cada uma delas tem o seu processo. E cada uma delas tem a sua estrutura genética própria. Os chimpanzés, por exemplo, têm uma estrutura genética muito parecida com a do homem, mas é 1% diferente da do homem. E esse 1% faz a grande diferença entre chimpanzé e corpo humano. Vocês vejam o poder das informações cromossomáticas armazenadas nas espécies diferentes de vida no nosso planeta. Através dos estágios nascimento, experiência, morte, experiência, renascimento, nos planos físico e extrafísico, então, olha, nascimento no corpo físico, experiência da vida biológica no corpo físico, morte do corpo físico, experiência no mundo espiritual, porque volta o espírito para o mundo espiritual, e depois renascimento no corpo físico de volta, tá certo? Esse processo da reencarnação, nos planos, portanto, físico e extrafísico, você tem experiência no mundo corpóreo e no mundo espiritual. As crisálidas de consciência, quer dizer, os princípios inteligentes em desenvolvimento, dentro do princípio de repetição, respiram sobre o Sol como seres autótrofos,
capaz de fazer as suas próprias modificações no reino vegetal, semelhante a eles, onde as células das espécies variadas em que se aglutinam se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Quer dizer, aquilo que a gente aprendeu nos processos mais simples da biologia dos animais primitivos foi aprimorando-se até chegar à fase humana, mas ainda repete esses processos com aprimoramento. Nesse domínio, o princípio inteligente, servindo-se da herança, porque ele vai acumulando experiência, e por intermédio das experiências infinitamente recapituladas, repete, são 3 bilhões de experiências repetitivas da célula até o homem. Habilita-se a diferenciação. Vai diferenciando de uma célula para outra no processo longo da evolução, desde os flagelados, ascendendo, subindo progressivamente a diferenciação maior na escala animal, onde o corpo espiritual, feição de protoforma da fase humana, protoforma significa se desenvolvendo na direção de formar mais tarde o perispírito humano. Já oferece, então, moldes mais complexos diante das reações do sistema nervoso, que é, então, agora eleito para a sede dos instintos superiores, com a faculdade de arquivar reflexos condicionados em toda a estrutura das células neuronais que foram desenvolvidas para isso, com toda a sua estrutura genética, né, de diferenciação celular, para poder, nesse sistema nervoso, a gente ter os recursos para expressar os instintos superiores e também, mais tarde, no homem, a faculdade de expressar o seu desejo, a sua vontade, o seu livre-arbítrio, o seu pensamento, as suas ações. Construção do destino. Sofrem as células transformações profundas, porque o elemento espiritual deve agora viver como um ser alótrofo. Ele era autótrofo, fazia as moléculas que precisava. Agora ele é alótrofo, vai comer, vai se alimentar das moléculas que ele encontra no reino externo a ele. Alótrofo significa isso. Quer dizer, vai buscar, né, nas transformações celulares o material necessário, não é, através dos produtos realizados de matérias orgânicas já elaboradas pelas outras células. Então, por exemplo, se a gente precisava sintetizar algumas moléculas para o nosso corpo, mas a gente encontra ela nos alimentos, a gente, então, para de sintetizar no corpo e come nos alimentos. Então, é isso que significa sair do autótrofo para o alótrofo. Quer dizer, a gente começa a viver, né, somente conseguindo manter-se com produto de matérias orgânicas já elaboradas. Com a passagem do tempo e sob a inspiração dos arquitetos espirituais, que lhe orientam a evolução da forma, avança na rota do progresso, plasmando implementos novos no veículo de expressão, tanto no corpo físico, como também no corpo espiritual. Entre a esfera terrena e a esfera espiritual, adquire orgânulos particulares, em que passa a atender variadas funções entre os protozoários, as células mais rudimentares, como sejam os vacúolos pulsáteis, né, que contêm processos de produção e separação de cargas elétricas dos íons de sais, para a sustentação do equilíbrio osmótico, que é a osmose, é o equilíbrio salino no nosso corpo, da pressão osmótica das nossas células, e os vacúolos digestivos,
que são os vacúolos digestivos, são esferas de membrana dentro da célula, é uma organelazinha, que guarda ali dentro as enzimas digestivas. Então, quando a célula pega um metabólito qualquer, algum objeto que leva para dentro da célula, ela carrega esse objeto de alguma maneira para dentro do vacúolo digestivo e as enzimas quebram esse metabólito em elementos primários moleculares para depois soltar de volta no citoplasma e a célula usar aquilo como ingrediente molecular para os processos da vida. Então, esses vacúolos digestivos foram se desenvolvendo e hoje concentram-se em órgãos especializados no nosso corpo, tanto no fígado quanto no pâncreas, para o equilíbrio da nutrição. Então, lá nos protozoários, são vacúolos pulsáteis para o equilíbrio osmótico e para os vacúolos digestivos para a nutrição. Dos protozoários para os metazoários, que é uma célula mais sofisticada, conquistam um carro fisiológico estruturado em aparelhos e sistemas constituído de órgãos, não é? Porque agora os metazoários já são organismos pluricelulares que, a seu turno, são formados de tecido composto por células em complicado regime de diferenciação e passando por longas e porfiadas metamorfoses para atingir o reino hominal, em que os gametas se erigem agora para a separação, por exemplo, a produção das células de reprodução, especializadas e seguros no aparelho de reprodução, com elementos e recursos característicos para o homem e para a mulher, no imo do centro genésico, entre os aparelhos de metabolismo e os sistemas de relação. No ato da fecundação, reúnem-se os pronúcleos, masculino e feminino. Na meiose, não é? Quando você faz a meiose, você tem a gente não chama mais o núcleo, né, do óvulo ou do espermatozoide de núcleo, mas de pronúcleos, porque esses dois núcleos no óvulo vão se fundir num núcleo só, misturar os cromossomas para poder gerar uma célula completa. Para a partir da divisão celular por mitose, ela vai formar agora um novo corpo biológico. É lindo isso, muito bonito esse processo todo. Tudo isso foi assistido nesse processo evolucionário pelos espíritos superiores que nos ajudam no processo evolutivo do nosso planeta. Então, no ato da fecundação, quando o espermatozoide encontra o óvulo, ele coloca o seu núcleo dentro do óvulo, junta os pronúcleos masculino e feminino, misturando as unidades cromossômicas paternas e maternas. No homem são 23 cromossomos do homem, 23 cromossomos da mulher, porque a célula humana completa tem 46 cromossomos. Nos animais o número é diferente, a fim de que o organismo, obedecendo à repetição na lei de hereditariedade, se desenvolva dentro dos caracteres genéticos de que descende, mas agora no reino humano. O espírito, então, entregue ao comando da própria vontade, determina com a simples presença ou influência no campo materno os mais complexos fenômenos endomitóticos de divisão celular no interior do ovo, né? Nos processos de reprodução, de duplicação no interior do ovo fecundado, edificando as bases de seu próprio destino no estágio da existência cujo início o berço assinala. Eu vou fazer uma comparação para ficar claro.
O código genético que a gente herda metade da mãe, metade do pai, quando a gente, como espírito, se liga ao ovo fecundado para um processo reencarnatório, nós, espíritos, vamos agir como se fosse um pianista que teclasse as teclas do piano para fazer a nossa própria música. Então, a gente tecla os cromossomos, os genes herdados pelo pai e pela mãe, para fabricar o nosso próprio corpo, à semelhança do corpo do pai e da mãe, mas com as nossas características psicoemocionais. E é assim que transmite para o corpo as nossas dificuldades, as nossas doenças, as nossas marcas de vidas anteriores, que a gente está simplesmente manipulando a estrutura genética herdada do pai e da mãe para nos fazermos representar ali por um corpo novo, nosso, próprio. Vocês vejam que na formação de gêmeos univitelinos, de uma placenta única, tudo começa com um ovo fecundado que se divide em dois. Quando ele se divide em dois, na mitose, primeira mitose, cada espírito reencarnante se liga a um deles. E a partir daí, dois corpos vão serem formados com características genéticas muito parecidas, porque a estrutura genética é exatamente a mesma, mas o pianista é outro. São dois espíritos diferentes. Portanto, eles vão ter diferenças, apesar da parecença, eles vão ter marcas diferentes, psicoemocionais diferentes, e mesmo algumas pequenas marcas físicas diferentes. Por exemplo, a impressão digital não é a mesma. A córnea, a estrutura da córnea é diferente de um dos gêmeos para o outro. Por isso, eles podem ser identificados como indivíduos separados, não cópia fiel uma da outra, porque eles são cópia, eles são clones, do ponto de vista corporal, eles são clones, mas não são clones do ponto de vista do pianista que rearranjou as teclas do piano para tocar a sua própria música. Não sei se ficou claro, mas eu gosto dessa imagem, porque facilita para nós o entendimento. Hereditariedade e afinidade são duas coisas importantes aqui para a gente perceber. Nas épocas remotas, os semeadores divinos, os espíritos superiores, guiavam a elaboração das formas, traçando diretrizes ao mundo celular, em favor do princípio inteligente, que não sabe ainda fazer isso. Então, conduzindo ante a sociedade espiritual, como a criança é responsável ante a sociedade humana. Então, os princípios inteligentes no reino animal são mais ou menos conduzidos, têm uma certa autonomia, mas mais ou menos são conduzidos pelos espíritos superiores. Todavia, à medida que se lhe alteia o conhecimento, à medida que esse princípio espiritual evolui e chega à fase humana, o conhecimento se lhe alteia, cresce, passa, então, a responsabilizar-se por si mesmo, pavimentando o caminho que o investirá na posse da herança celestial, daquilo que vem de Deus no regaço da consciência cósmica. A partir daí, somos individualidades conscientes, administrando os recursos já amealhados na evolução para conduzir a nossa ação na direção de uma consciência cósmica. Com alicerces na hereditariedade, a gente toma a forma física e se desvencilha dela no processo de nascimento e morte, para retomá-la em nova reencarnação, capaz de elevar-lhe ao espírito nível cultural ou moral, quando não seja para refazer tarefas que deixou viciadas ou esquecidas na retaguarda, que é o nosso caso, porque estamos no mundo de expiações e provas ainda. Contudo, ligado inevitavelmente aos princípios de sequência,
esse princípio inteligente é compelido, agora espírito é compelido a renascer na Terra ou a viver além da morte no mundo espiritual, com raras exceções, entre os seus próprios semelhantes, porquanto hereditariedade e afinidade no plano físico e no plano extrafísico, respectivamente, hereditariedade no plano físico e afinidade no plano extrafísico, no plano espiritual, respectivamente, são leis inelutáveis sob as quais a alma se diferencia para a esfera superior por sua própria escolha, aprendendo com larga soma de esforço a reger-se por conta própria pelo bem invariável que, em lhe assegurando equilíbrio, também lhe confere poder sobre os fatores circunstanciais do próprio ambiente, a fim de criar valores mais nobres para os seus impulsos de perfeição. Isto é, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai ficando cada vez mais dono das próprias modificações, inclusive corporais, para atender às necessidades evolutivas, criativas, que o espírito consciente pode realizar. Então, eu posso ir modificando em cada encarnação, melhorando o meu corpo físico em cada uma delas, pelos meus valores espirituais. E é por isso que o corpo de Jesus não era exatamente igual ao nosso, porque ele tinha esse recurso para fazer isso, que nós ainda não temos. Então, Jesus fazia isso facilmente. Ele desaparecia do meio da multidão, andava com seu corpo por cima das águas, flutuava no ar quando queria, porque ele tinha recursos de controle do seu próprio corpo, porque é um espírito capaz de fazer isso. Nós ainda não sabemos, mas vamos aprender. Chegaremos lá um dia. Finalmente, geometria transcendente. Ele começou com a geometria lá atrás, vai tentar fazer uma analogia que eu achei aqui meio desnecessária, mas o André Luiz é o André Luiz e eu sou eu. Cada um tem a sua cabeça. Chegada a essa eminência, a criatura submete-se à lei de hereditariedade com o direito de alterar-lhe as disposições fundamentais até ponto não distante do limite justo. Quer dizer, a gente vai até o limite que a gente é capaz de fazer, segundo o merecimento de que disponha. Olha, vou dar um exemplo disso. Para o Chico Xavier exercer a mediunidade que ele exerceu, ele precisava de um corpo relativamente especial para isso. Então, ele projeta, junto com os espíritos bondosos, um corpo para ele poder fazer isso. O corpo do Chico Xavier tinha recursos especiais, diferente do nosso, para ele poder fazer todo aquele trabalho mediúnico que ele pôde fazer. Ele vivia já, como ele dizia, um pé no mundo físico, um pé no mundo espiritual. Então, depende do merecimento que o espírito já tenha disponível. Para ajudar o semelhante na escalada a mais amplas aquisições na senda evolutiva, recolhe, assim, concurso precioso dos organizadores do progresso. A gente faz isso através dos espíritos bondosos que nos ajudam na mitose do ovo que vai fornecer o nosso corpo, que ele facultará, então, um novo corpo no mundo, de vez que toda permuta de cromossomos no vaso uterino está invariavelmente presidida por agentes magnéticos ou agentes de forças ordinários ou extraordinários, conforme o tipo da existência que se faz ou refaz com as chaves da hereditariedade, atendendo aos seus fins. Então, um espírito superior vai utilizar desse recurso para fazer um corpo adequado para ele. Então, vejam, os espíritos superiores que estão nascendo no nosso planeta, vindo de outros sistemas planetários mais evoluídos, para nos ajudar na transição planetária que nós começamos a fazer,
nós começamos a ter aqui na Terra, esses espíritos não vêm e reencarnam imediatamente entre nós. Eles vêm, ficam um pouco na esfera espiritual próximos de nós, aprendendo os recursos da Terra, para depois, ao escolher um casal para nascer como pais dele, ele vai manipular a estrutura genética desse pai e dessa mãe para fazer o seu corpo adequado para aquele espírito que tem recursos melhores do que nós aqui na Terra, para poder utilizar esse corpo para mudanças significativas na economia espiritual e material do nosso planeta. Foi assim que o Emmanuel descreve no livro Evolução, no livro A Caminho da Luz, a vinda dos capelinos para cá estabeleceu uma mudança genética que criou a raça branca. Antes dos capelinos, as raças que existiam na Terra, raça a gente hoje chama de espécie, ou de etnia, se quiser, não é? O nome raça a gente vai usar por esforço de linguagem, mas era a raça amarela e a raça negra, que são oriundas do planeta Terra. A modificação genética que formou a raça branca foi trazida pela influência dos espíritos que foram exilados de Capela, que eram muito mais adiantados do que nós há 12.000 anos atrás, quando vieram para cá. E eles, então, ao nascer nos corpos que eles encontraram aqui, induziram mutações genéticas para formar uma espécie, uma família diferente, uma etnia diferente, que é a raça branca. Eis porque, interpretando os cromossomas à guisa de caracteres em que a mente inscreve, nos corpúsculos celulares que a servem, as disposições e os significados de seus próprios destinos, caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas de pontos, genes aos quais se mesclam, olha a informação nova, se mesclam os elementos chamados bióforos. E tomando os bióforos nesses pontos como sendo os grânulos de tinta que os cobrem, será lícito comparar os princípios germinativos nos domínios inferiores aos traços da geometria elementar, que apenas cogita de linhas e figuras simples da evolução, para encontrar nesses mesmos princípios, nos domínios superiores da alma, a geometria transcendente aplicada aos cálculos diferenciais integrais das questões de causa e efeito. Isso aqui é um jogo de linguagem que usa a linguagem matemática para dizer que é sofisticado, só isso. Mas os tais dos bióforos que ele apresenta aqui, o que é um bióforo? Não é? Pois é, vamos ler mais um pouquinho para a gente entender os bióforos. Portanto, como é fácil de sentir e aprender, o corpo herda naturalmente do corpo, segundo as disposições da mente que se ajusta a outras mentes, nos circuitos da afinidade, cabendo, pois, ao homem responsável reconhecer que a hereditariedade é relativa, mas compulsória, lhe talhará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou de que foi incumbido, segundo as suas aquisições e necessidades. Mas pode, pela própria conduta feliz ou infeliz, acentuar ou esbater, acentuar ou aniquilar a coloração dos programas que lhe indicam a rota através dos bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente, que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha no bem ou do mal. Então, os bióforos são unidades de força psicossomática, isto é, são granulações energéticas próprias do corpo perispiritual,
que, associado com as moléculas especiais do nosso corpo físico, dão a elas as características da vitalidade para expressar aquilo que o espírito precisa expressar. Tá ok? Então, bióforos, na linguagem do André Luiz, são unidades de força psicossomática, forças do corpo espiritual que se unem e atuam no citoplasma, nos grânulos do citoplasma, nas moléculas, nas organelas do citoplasma, projetando assim a parte espiritual sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, não é? Trazendo para o corpo os estados da mente que estará enobrecendo ou agravando a própria situação de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Porque esses bióforos psicossomáticos são produzidos pelo espírito, na atuação do corpo perispiritual. Então, vejam, é o nosso espírito que, atuando, usando o corpo espiritual, pode, em conexão com o corpo físico, fazer modificações. Através desses bióforos que a gente vai entender como granulações psicoenergéticas do mundo espiritual, que obedecem à ação do pensamento. Porque o pensamento é do espírito, o espírito que gera o pensamento. E o corpo espiritual transmite o pensamento. E quando está ligado no corpo físico, transfere para o corpo físico através dessas unidades de força psicossomática que ele deu o nome de bióforos. Tá ok? E aí, então, a gente reflete no corpo, através disso, o bem ou o mal que a gente ainda age, exerce, escolhe pela nossa própria capacidade de livre arbítrio. Ótimo, vamos parar. Terminamos o capítulo. É um capítulo um pouco sofisticado, mas dá uma ideia para nós de como o espírito atua sobre o corpo e como a gente evoluiu ao longo de muito tempo para estruturar esse corpo tão complexo, com toda essa estruturação molecular fantástica que permite ao espírito expressar as suas aquisições mais íntimas. Vamos conversar um pouquinho. Hoje eu passei um pouco do tempo. Tranquilo, professor. A Osmarilda colocou assim, muita informação importante, pena que não guardam, mas fica tudo gravado, tá, Osmarilda? A gente grava tudo no espírito, Osmarina, a gente não perde nada disso, mas a gente detalha isso quando a gente reestuda. E aqui o Francalo colocou, estou com outro monitor aberto no dicionário. Obrigado, professora Tarsila, que maravilha de aula. É assim mesmo, Francar. Mas vamos lá, as perguntas. Começando pelo Antônio Carlos Essado. Podemos dizer que o espírito é matéria? Não. Espírito é diferente de matéria. Primeira parte do livro dos Espíritos. Matéria e espírito se unem um ao outro. E o espírito utiliza a matéria para se expressar. Mas o espírito é uma centelha divina. A gente não sabe defini-lo, mas ele não é material. E a Antônia Clara, professor, perguntou, Otacílio, no mundo vegetal ocorre algo semelhante à evolução de que estamos estudando? As plantas também se modificam ao longo dos milênios, não é? Claro, a gente vê isso na própria evolução da Terra, Clara. Não é? Você vê que quando a gente pega essas informações que já são da arqueologia, do estudo dos processos de desenvolvimento da vida, que a gente encontra estratificado, não é? Armazenado como informações estratificadas na Terra, a gente vê, não é, que as plantas também sofreram grandes mudanças e se adaptaram a uma realidade, não é, própria do planeta. As primeiras vegetações eram muito assim parecido com as samambaias. Eram samambaias mais rústicas, né? Eram os fetos que eles chamam, não é? Aqueles musgos mais simples.
Mas hoje a gente tem árvores incríveis, robustas, não é? Com processos de expressão de vida completamente diferentes umas das outras, com especialização enorme, porque tudo isso é processo evolutivo. Professor, tem uma pergunta aqui da Diná. Ela colocou assim: esse pianista já está acompanhado do seu perispírito? Como o senhor me Sim, explicou, será ele, sempre o mesmo? o perispírito é sempre o mesmo e cada vez mais apto a dedilhar melhor a matéria a qual ele está se unindo no processo reencarnatório. O perispírito é que está intimamente ligado à matéria, ao corpo biológico, e o espírito controla o perispírito e o corpo físico através do corpo espiritual. O corpo espiritual é o liame, a ligação entre o espírito propriamente dito e o corpo físico. Então, a gente sempre está acompanhado do perispírito, sempre. A gente nunca perde o corpo espiritual. O perispírito nos acompanhará sempre. Ele vai se sutilizando e melhorando de estruturação para expressar as conquistas cada vez mais abundantes e melhores do espírito. E a outra pergunta aqui da Diná, professor. Professor, como explicar o aborto espontâneo espiritualmente? Depende do que provocou, do ponto de vista espiritual, a necessidade espiritual, o aborto. Porque você pode ter um aborto, não é, por acidente, não é? Você, por exemplo, a mulher às vezes está grávida, não é? Sofre um acidente de carro que não chega a machucá-la, mas leva um susto muito grande, dá uma descompensação, não é, estrutural, num estado emocional muito intenso, ela pode pode criar disfunções no processo da gestação e pode gerar um aborto. Isso é um aborto por acidente, isso pode acontecer. Mas há abortos espontâneos por causa de malformações, também se o espírito não merece aquilo. E tem algum processo de invasão, por exemplo, que pode prejudicar o corpo e que prejudica a formação do corpo, o espírito pode, se tem um espírito ligado, não é, recomeçar, porque ele não precisa daquele corpo doentio, não é modificado. Então, pode acontecer também. E pode acontecer porque não tem nenhum espírito ligado àquele corpo, porque isso também pode acontecer, de a mulher ficar grávida sem um espírito se ligar. Então, se a gestação for até o final, quando o corpo nasce, ele não tem espírito ali para manter vivo, morre. Tá certo? E há também o espírito que tem medo de nascer e foge da reencarnação no meio dela. Há vários processos que podem provocar o aborto. E tem uma pergunta aqui agora, professor, da Olga. Como a hereditariedade entre ação, sendo que há a lei de causa e efeito? Porque o pianista que vai dedicar o piano pode estar nervoso, agressivo, ou pode estar suave e tranquilo. Então, ele vai pianar o piano dele com seus problemas internos. E é assim que ele, não é, determina dificuldades orgânicas que vão gerar mais tarde uma doença física, que são doenças kármicas, que vêm porque o espírito não está tranquilo, está com problema de consciência e retrata isso nas disfunções através desses bióforos, que fazem modificações genéticas inadequadas para um corpo perfeito e gera nele a própria dificuldade que ele traz no seu íntimo. É assim que a lei de causa e efeito funciona, não precisa de ninguém determinar. Você vai nascer com o braço aleijado porque você usou o braço para matar. É a sua própria consciência psicoemocional que reflete no seu estado psicoemocional e imprime na formação do corpo as dificuldades que o espírito carrega.
E a pergunta agora, professor, da Patrícia Otaviana. A gente estabelece a quantidade de bióforos antes de nascer ou continua mudando durante a vida? Não sei te dizer, Patrícia. Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Porque essas informações dos biófilos é muito superficial, feita assim, en passant, por André Luiz. A gente não sabe direito as funções disso. Então, eu também não sei te responder. Quando eu souber, vou guardar essa pergunta comigo. E se um dia eu aprender, eu te procuro, se você não tiver sabido também, para te explicar. Agora vem outra, hein, professor de bio. Vamos ver se essa aqui... E através dos bióforos que se geram as mutações? É que da se selva. podem gerar as mutações, é isso mesmo. É isso que o André Luiz está dizendo. E a Alessandra Garcia perguntou, aí tem um piano lá, ó. Somos responsáveis pela evolução de nossas células, seus princípios inteligentes? Nós imprimimos nas nossas células a qualidade do nosso eu interior. Por isso, um corpo para um espírito bom, um espírito amoroso, é um corpo mais sutil, mais suave para ele. A gente não sabe detectar essas diferenças, mas a pessoa tem isso nela. E isso reflete na vida inteira da pessoa. Olha, vocês não ficam impressionados de olhar para o Divaldo com 96 anos, parecendo um jovem, fazendo palestra, viajando, até hoje fazendo coisas que a gente... são raríssimos os velhos que fazem isso. É impressionante mesmo, professor. É impressionante. O senhor se mantém aí conosco. Mas eu sou fichinha. A Selva perguntou aqui. Ela falou que o senhor já tinha respondido. Ela teve outra pergunta aqui. Nessa escolha de cromossomos, seria que a mente do reencarnante estabelece o síndrome de Down, por exemplo? Pode estabelecer o síndrome de Down, pode estabelecer, acionar gene que produz uma doença de natureza genética, que podia ficar silencioso, mas o indivíduo tem esse problema interno, então ele aciona aquele gene para criar aquela doença, uma esclerose múltipla mais tarde, tá certo? Uma doença genética que aparece depois dos 20, 25 anos, 30 anos. É comum isso acontecer. Essa aqui é a pergunta que ela colocou que o senhor já tinha respondido, professor. O aborto espontâneo sem acidente nem dificuldades, pode ser que o reencarnante desiste da reencarnação por medo? Ou por Isso. sentir que o corpo não esperava o que desejava? Pode, as duas coisas. E aqui a pergunta do Francarlo Fogaça. Construção do destino. É um alento, um conforto para os pais saber que, por qualquer infortúnio, não foram eles que tocaram o piano? Isso não isenta o pai e a mãe de educar os filhos, criando caracteres de homem de bem. Então, a educação é o papel de formação de caráter que o pai e a mãe devem oferecer aos filhos, não só com ensinamentos, mas com exemplo. Quando os pais fazem isso, os filhos têm o corpo que precisavam, mas têm a educação que os pais podem dar para facilitar a superação do espírito reencarnante para uma vida melhor. Então, a responsabilidade dos pais não é isentada na formação psicoemocional dos filhos, da formação moral, da formação de caráter. Allan Kardec define claramente no Livro dos Espíritos que educação é formação de caráter. Não é? Então, nós temos que estabelecer como pais os recursos para que os nossos filhos tenham um bom caráter. Não é? Tenham o caráter do homem de bem. Para isso, a gente tem que se esforçar,
por nossa parte, para sermos homens de bem e transmitir isso aos filhos, com nossas explicações, com nosso carinho, com nosso amor e com a nossa responsabilidade. Professor, não tem mais pergunta no chat, mas eu gostaria de colocar uma aqui. Mas, Se são 46, né, cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe, certo? isso. Por que o ser reencarnante, às vezes, as características físicas, né, o que causa serem mais puxadas às vezes para o pai, mais puxadas às vezes para a mãe, fisicamente, não, a gente sabe que a questão de personalidade são outras. Outras coisas. Porque isso é Isso, do próprio espírito. isso. Mas a questão física. Pode até ser por afinidade dos espíritos. Tá certo? Porque o Isso é espírito mundo. Eu diria que não deve ter um fator só para isso, Ronaldo. Mas um dos fatores pode ser a afinidade ou a antipatia que tem pelo pai ou pela mãe, porque nem sempre o espírito do filho gosta igualmente do pai ou da mãe. A gente sabe disso. Às vezes até, né, a gente percebe logo, desde criança, a preferência deles. Né? Isso a gente sabe faz parte, porque, como ele disse ali no final do capítulo, as afinidades espirituais são construídas também por nós. Então, nós não nascemos num lar que não temos alguma afinidade. Essa afinidade pode ser uma afinidade boa ou uma afinidade por compromissos espirituais de parceria. E, às vezes, até com mágoa um com o outro. Então, a gente nasce junto, nasce no mesmo lar, nasce através uns dos outros, para justamente, não é, conseguir os recursos necessários para nosso êxito na encarnação. Porque todas as encarnações são planejadas para a gente ter êxito. A gente é que pisa na bola depois, mas é para a gente ter êxito. Legal. E agora chegou uma pergunta aqui da Olga, professor. Um filho que nasce com problemas físicos ou psíquicos isenta os pais de qualquer culpa? Não, porque, do ponto de vista da lei de causa e efeito, se ele nasceu junto com a gente, é porque a gente tem compromisso com ele de ajudá-lo a sair disso, provavelmente porque fomos, em vidas anteriores, com convivência em outras circunstâncias, parcialmente responsáveis às dificuldades que o espírito está trazendo. Então, há sempre uma cumplicidade. E a última pergunta. No mundo de expiações e provas, tá certo? Mas muitas vezes a gente recebe um filho que nasce na casa de pais que são altruístas e recebe o filho para ajudar alguém. Isso também tá colocado bem no livro dos Espíritos. Kardec pergunta isso e os Espíritos respondem. Muitas vezes um espírito nasce, não é, filho de pais que são espíritos melhores, para poder dar a ele, por amor, né, por amor mesmo, por benemerência, uma condição de auxiliar aquele espírito a progredir mais rápido. E chegou agora, professor, uma pergunta aqui da Selva. No caso do Chico e Divaldo, tenho ouvido dizer que a vida celibe permite que as forças criativas sejam empregadas em outras atividades com maior rendimento. Portanto, eu não sei o que assim? a vida, não, aqui é a vida celibatária, que ela deve dizer, né? Tá, pode ser. Não, com certeza que isso também acontece, Selva.
a gente pode fazer um esforço de utilizar das energias criativas que podem e se expressam na atividade sexual para outros processos criativos. Tá certo? E o Chico e o Divaldo fizeram e estão fazendo isso. A irmã Dulce também fez isso, a Madre Teresa de Calcutá também fez isso, muita gente faz isso. São celibatários por escolha própria, para não desviar energias criativas para a área sexual, mas sim para a área de criar valores espirituais em torno deles próprios ou do próprio trabalho criativo de benemerência. Professor, não temos mais perguntas no chat. Temos aqui um bom dia, professor Otacílio, Neide, do Japão. Ah, Neide, é amiga do Japão. Muito bom, Neide. O pessoal já está agradecendo. Lá é 9 horas, quanto é? 10 horas? Lá é 10h15 da manhã. Pois é. É maravilhoso ter alguém que esclarece as nossas dúvidas. Só gratidão. A Dina também, gratidão. Professor, Ana e Ronaldo. Boa noite a todos. A Selva falou que escreveu em espanhol, celibe. É celibatário mesmo. Celibe. É, celibe. Gratidão. Eu adivinhei, viu, Selva? Professor, chegou uma pergunta agora. Vamos lá? Vamos lá. O Mesa Gamer. Como explicar a parábola do rico e Lázaro na Bíblia sobre a vista dos espíritos? Olha, essa parábola do Lázaro e do moço rico, ela tem um significado dizendo o seguinte, que a evolução espiritual alcançada por um espírito que agiu no bem distancia do ponto de vista da convivência um espírito que agiu de maneira egoística e inadequada. É mais basicamente isso do que propriamente barreira intransponível, porque é uma barreira intransponível temporária. Porque o espírito que fez a escolha equivocada, ao voltar à vida terrena e progredir, ele vai se libertar desses equívocos e vai alcançar um nível de evolução, de convivência com espíritos melhores. Portanto, ela tem um símbolo, e ela deve ser interpretada desse jeito, simbolicamente. É que há uma distância, um distanciamento moral muito grande entre um espírito e outro, quando um age no bem e o outro age equivocadamente. Então, não é óbvio uma ajuda imediata. A gente vê isso, não é? Um exemplo desse tipo no livro Renúncia, o romance Renúncia, escrito por Emmanuel através do Chico Xavier. Então, professor, não temos mais perguntas. O Anselmo colocou aqui, provavelmente a afinidade espiritual é com um ou com o outro e não com os dois pais, por isso a semelhança física. Obrigado, Anselmo. Isso influi, com certeza. Aqui, quando o professor faz comparações, fica mais fácil. Do resto, entendo o conteúdo, mas não fica gravado. Ok, Ana. Yamara, gratidão. Ana e Ronaldo, por essa oportunidade de aprendizagem. Deus abençoe e proteja vocês. Obrigado por tudo. Ela com gratidão, professor Otacílio. Então, professor, chegamos ao final de mais uma aula, muito boa, muito produtiva, né? Complementou e terminamos o capítulo. O próximo será o capítulo... Evolução e metabolismo. Esse é grande também, um capítulo interessante. Senhor, teremos vídeos? Teremos vídeos explicativos? Esse aqui a gente vai... Eu acho que não precisa, porque dá para a gente explicar direitinho.
A Ana Cita colocou aqui, ó, que assistiu de teimosa. Que ela falou que não fica gravada. Mas é assim mesmo, Ana. A gente assiste, Não, Ana, assiste não, novamente e assim isso. vai. Não desiste, não, Ana. É assim mesmo. Quando uma informação nova chega à nossa cabeça, a gente não entende ela da primeira. É preciso depois reler, repensar, para poder construir, não é, um entendimento dentro da gente. Ler é uma coisa, ler com entendimento é outra. A gente pode ler uma coisa e ter uma ideia, mas ler com entendimento, a gente tem que compreender o significado do pensamento que está por trás daquelas palavras, daquelas frases construídas. Isso é o mais difícil mesmo. Por isso a gente tem que fazer isso como a gente faz milenarmente com a aquisição de todos, no processo de repetição. Repetir, repetir, até consolidar. A reencarnação é isso, né, professor? A gente vai fazer a prova várias vezes. E como você falou, a gente às vezes inventa, né? É, E a Selva colocou assim: eu tenho um neto de que quem criou não é o pai biológico, e são muitos parecidos. porque uma coisa que eu já percebi também é quando, por exemplo, um filho adotivo acaba parecendo um pouco com os pais. E tem algumas coisas que são copiadas mimeticamente, por mimetismo. Uma delas é a fala. Às vezes o filho fala exatamente como o pai adotivo. A voz, então, fica igual, a maneira de falar, a tonalidade da voz, porque a voz é mimética, é imitada, por imitação. E a convivência faz isso. A gente acaba. Marido e mulher que se dão bem acaba parecendo um com o outro no fim da vida. Então eu vou ficar mais bonito, hein, professor? É, tá Professor, certo. Não vou fazer esse comentário. obrigado. Não temos mais perguntas, né? Tá Queremos bom. agradecer a todos que estiveram aqui conosco nesta sexta-feira, véspera de feriado prolongado, né? Onde podemos aprender um pouco mais sobre nossa encarnação e sobre a vida espiritual também, né? Porque somos Isso. espíritos, né, professor? É evolução em dois mundos. Um pouquinho lá, um pouquinho cá, né? É uma fase aqui, outra fase lá, outra fase aqui, como o dia e a noite. Como já tivemos, como eu fiz uma conta uma vez com o senhor, 4.000 encarnações, então Milhares temos, de encarnações, é. temos um longo caminho aí, mas Temos. Mas a gente está será sendo cada vez possível? mais feliz. É, A gente hoje é mais feliz do que a gente foi em vidas anteriores, com certeza. com certeza. Então, queremos agradecer a todos, né, pela noite, pelas perguntas, pelos comentários, e que possamos aqui estar na próxima sexta-feira juntos. Mas antes de encerrarmos, aí nós vamos a nossa prece final. Isso, faz para nós, Ronaldo. Agradecido a todos pela oportunidade de estarmos juntos também. Então, vamos elevar nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e guia, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas, que nos ampara, que nos acolhe e que nos envolve com todo o seu amor. Agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estudo, por estarmos aqui hoje reunidos com o nosso amigo, com o nosso professor Otacílio, a qual tanto nos esclarece com seu amor, com a sua generosidade, com a sua sabedoria já adquirida,
e que vem aqui gentilmente nos trazer todo esse ensinamento. Agradecemos, Pai, pela vida que temos, por esta oportunidade de encarnação, e que possamos, a cada dia, nos melhorarmos como espírito que somos e poder colaborar para a melhoria da nossa psicosfera do nosso planeta Terra, que nos acolhe, que serve de escola para todos nós. Ampare, Senhor, a todos aqueles que estão longe do teu amor, longe da tua bondade, por ainda não te conhecerem, mas que possamos emanar de nós o carinho, o amor, que já podemos dirigir a todos esses nossos irmãos que estão espalhados pelo planeta. Nos abençoe, Mestre querido, nos ampare, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Isso aí, muito bom. Um bom final de semana a todos. Até a próxima sexta-feira. Até a próxima sexta-feira. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.